paz do Senhor, irmãos. Estamos nesse dia, a glória de Deus, para continuar com o estudo do livro de Juízes. Hoje é o capítulo 10, 18 versículos, a qual tem um título aqui que fala assim: Tola e Jair julgam Israel. O versículo 1 fala assim: E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Pua, filho de Dodô, homem de Zacar, da tribo de Zacar, para ficar mais claro para a gente entender, E habitava em Samir, na montanha de Efraim. Julgou Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou a Jair, Gileadita, a qual julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos e 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos. Tinha 30 cidades, os quais chamaram Avote Jair. Até o dia de hoje, estas são na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. A gente vê, irmãos, que Deus ele continuava a levantar juízes, a levantar homens que tinham compromisso com ele, eram tementes a ele para estar comandando Israel. Porque, irmãos, quando o povo estava sem um mentor, que a gente fala hoje o pastor, o guia, Hebreus 13 fala isso, o povo fazia o que queríamos. O povo ia pelo caminho mau. Irmãos, tem que ter liderança, tem que ter alguém que ensina, que prega, que orienta, que fala. Muitas vezes, já falamos isso aqui nesses capítulos de Juízes, você aí, servo de Deus, mulher de Deus, líder, que Deus levantou, você vai ser mal falado, criticado, apontado, vão dizer mal contra a sua vida, vão se levantar contra você, mas quem se levanta, quem fala, quem olha ao contrário, quem dentro do coração deseja o mal para você, esquece, mas esquece que tem um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que em Jeremias 1,19 fala que peleja por nós e diz que os nossos inimigos não prevalecerão. Quando a pessoa fala que conhece a Deus e ela se volta contra a palavra e volta contra a minha e sua vida, se nós estamos na presença do Senhor, ela está se voltando contra Deus. E Deus vai entrar, Deus vai fazer justiça. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Você aí, mulher e homem de Deus, está pregando a palavra, está falando a palavra, e estão escarnecendo, estão fazendo pouco caso, estão mentindo, Deus vai abater. Mas estava na presença de Deus, saiu, hoje é inimigo, porque se voltou contra a palavra. Isso é sério, irmãos. A Bíblia fala assim: ai daquele que vos inquieta, sofrerá condenação. Gálatas 5:10. Versículo 6 tem um título que fala assim: a opressão dos filisteus e dos amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalaíns e a Astarote, os deuses da Síria, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses dos filhos de Amon, os deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Olha a conduta errada, olha a escolha errada. O povo hoje faz assim, irmãos, o que dá na telha, o que quer, o que acha, o que pensa, o que faz bem pro ego querem fazer, e não pensam na consequência, que é terrível. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Deus já deixou escrito, irmãos. Versículo 7. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Deus entregou, irmãos, para fazer o que eles quisessem. Irmãos, tomemos nós cuidado, começando por mim, vigiemos, para que a gente não caia na mão do inimigo, irmãos. Deus, ele tem misericórdia, o inimigo não tem não. O versículo 8. Naquele mesmo ano oprimiram e envergonharam os filhos de Israel 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. 9. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado porque ele procurou essa situação, eles procuraram essa situação. Há pessoas que estão nos dias de hoje angustiados, oprimidos, desesperançosos.
falando que não tem mais jeito. Não é porque Deus te colocou numa situação difícil, é porque você, com as suas mãozinhas, foi lá e procurou o mal, foi lá e fez amizade com o mal, foi lá e quis fazer a vontade do mal. Você está angustiado hoje porque você procurou. A palavra está dizendo para nós aqui, Jesus amado, versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, oh maravilha, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Versículo 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, 12, dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei das suas mãos? Deus falando, já não tinha livrado vocês das mãos de outros que vocês procuraram? E vocês, em outras palavras, continuam indo pelo caminho mau? Vocês continuam servindo a outros deuses? Deus falando com eles, irmãos, tendo uma conversa com eles. Versículo aqui, aleluia, 12. E dos sidônios, dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiu, quando a mim clamaste, não livrei das suas mãos? 13. Contudo vós me deixaste, serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus falando, ó, acabou, não vou livrar mais. Vocês vão ter que passar por isso para aprender, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Tem momentos que Deus, a pessoa fica igual um ioiô, indo e voltando, obedece e desobedece. Hoje tá dando glória, amanhã tá falando besteira. Hoje tá falando que Jesus é bom, amanhã tá falando que Jesus não presta. Da mesma fonte, diz a palavra, não pode jorrar bênção e maldição. Hoje quer falar de bênção, amanhã quer amaldiçoar. Deus só tá vendo, irmãos. Deus só tá olhando. Aí Deus falou assim, ó, não vou livrar mais. Deus deixa a pessoa, irmãos, pra pessoa passar, quebrar a cara, irmãos, machucar, doer, para ver se a pessoa não esquece mais, irmãos. E quando o Senhor vier resgatá-la novamente, para ela aprender, irmãos. Tem pessoas hoje que estão passando situações, irmãos, que pela palavra eu posso dizer isso aqui porque tá no texto, irmãos. A pessoa não vai sair da situação que tá, irmãos. Você vai lá orar, vai clamar, vai pedir o milagre, não vai ser porque Deus colocou a pessoa num tratamento para ela aprender, para ela ser curada, para ela ser transformada. E muitas pessoas, irmãos, como o povo de Israel, aprenderam na dor, no sofrimento, na angústia, numa situação difícil, mas que não foi Deus que quis colocar. A pessoa foi e procurou, por causa de ser duro, cerviz aqui, ó, duro de coração, rebelde, bode. Deus permite para a pessoa aprender, irmãos. E pessoas vão passar isso porque precisa aprender, precisa machucar, precisa ser exprimido, irmãos, para aprender, para não voltar mais para a parte do erro, irmãos. É dura essa palavra, mas é a palavra de Deus, irmãos. Versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos, nos livre nessa vez. Vou ler o 14, irmãos, também, porque é uma resposta do 15. Ide clamai aos deuses que vos escolhestes, e eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Deus, irmãos, falou para o povo. Irmãos, aqui não fala se Deus levou um profeta, se Deus levantou alguém no meio deles, mas diz que Deus respondeu. Vai e peça para os deuses que vocês serviram, para eles te livrar do aperto. Às vezes Deus fala isso para as pessoas, irmãos, as pessoas não entendem. Você não está lá servindo a fulano, a ciclano, pedindo a pessoas, a homens, peça para ele. Vá correr para ele, ver se ele pode te livrar. Não livre, irmão. Só Deus tem livramento, só Deus tem vitória, só Deus tem socorro. Versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e puseram em campo em Mispa. 18, e vamos encerrar. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E será por cabeça de todos os moradores de Gileade? Irmãos, eles aqui,
estavam ainda na angústia, estavam ainda no sofrimento, estavam ainda passando aquela situação que eles procuraram. Irmão, queira Deus, irmãos, e você hoje, que está vendo esse vídeo por misericórdia de Deus e bondade, irmãos, que tudo é para Ele, para a glória dEle, você tomar uma posição nova, uma posição diferente, se humilhar para Deus, irmãos. Há pessoas que você aí maltratou, xingou, líderes seus, vai lá e peça perdão para eles. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Peça perdão aí para alguém dentro da sua casa, para o seu cônjuge, seja o esposo, a esposa, filhos, alguém na igreja que você desrespeitou, alguém que Deus colocou lá para ser uma liderança sua. Aleluia! E você fez pouco caso. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você pelas costas falou, disse mal, falou dessa pessoa. E a pessoa sendo orientada pelo Senhor, mas você falou mal, você expôs a pessoa, você falou mal dela para outras pessoas que não têm uma fé firmada no Senhor, e essas pessoas ficaram pensando mal dessa pessoa. Vá lá e peça perdão. Enquanto você não fizer isso, Deus não vai tirar você dessa situação que você mesmo se colocou. Você está numa angústia que só você pode resolver. Mas você tem que ir nas pessoas que você falou mal, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, dessa pessoa, e pedir, e falar que era mentira que você falou. Você errou, você pecou, precisa consertar esse erro para Deus te abençoar. A Bíblia fala que quando o povo lá se prostituiu, com aquelas mulheres lá, enquanto o último não morreu, a praga não saiu. O pecado é uma maldição. Ele tem que ser confessado. A Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E há situações que você tem que ir lá e procurar a pessoa que você falou aquela palavra de maldição e pedir perdão. E você se retratar. Se você falou mal de alguém, vai lá e fala para a pessoa, eu que errei, ele estava certo, ela estava certa. E pedir perdão e procurar a pessoa que você falou mal e pedir perdão. Aí Deus vai mudar o quadro da sua vida. Aí Deus vai tirar a maldição que você procurou e a bênção dele vai chegar. Mas enquanto você não fizer isso, Deus não vai fazer. É dura essa palavra, irmãos, mas é a palavra de Deus, irmãos. Ela tem que ser pregada, ensinada, ministrada, para que os olhos daqueles que estão indo destinados à morte, ao inferno, acordem. E não é aqueles que não conhecem, não, é os que conhecem estão se tornando ímpios. Acorda, igreja, desperta tu que dormes. Apocalipse 3, tem nome que vives, mas está morto. Essa palavra é para mim primeiro, é para nós, nesse dia que se chama hoje, amém? Deus te abençoe, você irmão, irmã, que é inscrito no canal, tá vendo pela primeira vez, compartilha esse link para os seus contatos, para que a gente possa evangelizar, possa pregar, possa fazer a obra do Senhor junto. Essa obra aqui é para nós, esse ministério é para nós fazermos, evangelizarmos, pregarmos, enquanto é dia. Deus está nos dando essa rede social para fazer essa obra, é para fazermos juntos, para a honra e para a glória do nome do Senhor, amém? Não deixe deixar aí o joinha, nos ajude, amém? A paz do Senhor Jesus.